Fala galera, beleza? Então, no último vídeo a gente implementou uma inteligência artificial para os robôs, colocou gravidade aí para a bombinha, né? Deixou a bombinha seguindo a gente, colocou explosão, colocou danos aí, né? Com o nosso robô. E hoje a gente vai continuar aqui, nós vamos verificar a parcela de dano aqui para a gente poder, matar o nosso robô aqui, né? Quando o nosso robô chega a menor do que 20, se eu não me engano, ele morre. Acho que é menor do que 20, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Até 20. Ixi, eu não lembro quanto é que o robô vai tirando aqui. Cadê o player? Deixa eu ver o que aconteceu com o player. Quando o contador de dano for maior do que 10. Só que aí no construtor, deixa eu ver aqui, colisão, bomba com plataforma, colisão, player, aranha. Oi. Tem que ser a colisão com a bomba e o player, né? Estado dano, player contador de dano mais igual a 3. Ah, é porque eu não tô chamando a parte que controla o dano do player aqui, ó. Tirar essa parte aqui. E quem controla os danos do nosso player é aquela função de contar dano, é controlar dano aqui, né? Ela que acrescenta os danos aqui, ó. Controlar o dano. Por isso que não estava sendo chamado quando a bombinha estava explodindo. Vamos ver. Então a cada bombinha que explode ele perde um dano aí, né? Ele vai tirando o dano do nosso player. E aí quando esses danos aí chega é maior do que 10 a gente morre, né? Então vamos ver o que acontece aí. 6, 7, 8, 9, olha lá, 10, morreu. Então beleza. Então hoje a gente vai criar uma barra de sangue aí pro nosso player, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um arquivo aqui chamado vida.py, que vai controlar a vida do nosso player. E aqui dentro a gente vai fazer um arquivo, vai criar uma classe aí para criar a vida, né? Então eu vou copiar tudo isso aqui pra gente não perder tempo, tá? Então vou colocar aqui, Ctrl V, não preciso de cortador de sprite, que eu não vou cortar nada. Essa classe vai se chamar vida. Aqui eu só preciso de uma posição para colocar essa vida. Eu preciso de um image, de um rect, isso aqui eu não preciso. Esse image aqui eu vou fazer uma surface, né? Pygame.surface. Então vou colocar aqui essa superfície, eu vou colocar aqui que vai ter uns 220 de altura, acho que deve estar bom. E pygame.src alpha. Então ela vai ser transparente. E eu vou pegar o rect e eu vou pegar o top left e colocar nessa posição. Então top left é que vai receber essa posição. E aí eu vou criar essa superfície, por enquanto ela está transparente. Então eu vou só preencher ela aqui, self.fill. Vou preencher ela de red só para a gente conseguir enxergar ela na tela. Self.image.fill. E a gente vai colocar essa progressão lá dentro. Essa colisão aqui é a colisão da bomba com o player, né? Na verdade é a colisão. Colisão é explosão com o player, né? Explosão player. Esqueci de marcar aqui. Bom, preciso instanciar aí essa bomba, né? Então vamos colocar aqui. Vou criar um grupo aqui para vida.
self.grupo vida recebe, vai ser um grupo single, porque só vai ter uma vida, um sangue só. Ctrl C, Ctrl V. Então vai ser um grupo single igual do player. E eu preciso instanciar essa vida. Eu vou instanciar ela aqui na parte de instanciar, ó. Então vou colocar aqui, ó, vida. Então vou colocar aqui a vida, vai vir da classe vida. E eu acho que eu não peguei a classe, então vou chamar ela aqui, ó. Do arquivo vida, importe a classe vida. Então vou usar ela aqui, ó. Vida é a minha classe. Eu preciso de uma posição, vou colocar aqui um 120 em Y, em formato de tupla, né? 120, mais ou menos uns 10 de cima para baixo, acho que tá bom. E vou colocar essa vida dentro do grupo, self.gpvida, grupo vida.add para mim, adiciona para mim a vida. Aí eu preciso desenhar, então vamos lá desenhar ela. Colisão, verifica ataque da aranha, bomba, a parte de desenhar. Então eu preciso desenhar lá. Então tudo que está dentro do grupo vida, eu quero que desenhe para mim na self.tela. E também já vou chamar o update aqui, self.gpvida.update. E eu preciso criar esse update aqui que não tem, né? Então dentro da vida aqui, ó, def update self, por enquanto passa direto. Então vamos ver, a gente já deve ter uma vida lá na tela. Então a gente já tem uma barra de progressão de vida aqui, ó, certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui que vai desenhar a vida. Então eu vou colocar aqui, ó, desenhar vida self. Opa. Self. Como é que eu vou desenhar essa vida? Eu vou desenhar um quadradinho verde dentro desse self.image aqui, ó, né? Porque se eu tirar essa função de preencher aqui, ele fica transparente. Então, dentro do self.image, eu vou desenhar a vida lá dentro. Então, vou colocar aqui, ó, self não, a vida vai ser o seguinte, pygame.draw.rect, vou desenhar na onde? No self.image. Que cor que eu vou desenhar? Vou desenhar de verde. Essas cores eu tenho no arquivo de config, então do arquivo config import, eu vou importar o verde, vou importar o vermelho e de repente um amarelo, sei lá, e um amarelo. Não sei nem se eu vou usar, mas bom, o sangue vai ser, a vida vai ser verde. E eu preciso de um rect, então vai ser desenhado na posição 0 em x e 0 em y, vai ter a largura desse objeto de 200 e a altura de 20 igual a esse objeto, certo? Então eu vou desenhar essa vida aqui dentro do self.image. E eu vou pegar essa função de desenhar e vou desenhar a todo momento. Então vou colocar aqui, ó, self.desenhar vida. Vou desenhar a todo momento. Então vamos ver o que acontece. Então eu estou desenhando um quadrado verde. Porque o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esse valor aqui, ó, é o valor de largura. Então se eu tirar aqui, colocar 180 aqui, por exemplo, é como se o nosso objeto tivesse tomado um dano, né? O problema é que meu quadradinho é transparente. Deixa eu preencher ele de vermelho aqui para a gente conseguir enxergar. Olha lá, ó. É como se meu objeto tivesse tomado um dano. Então eu posso chegar aqui e tomar mais um dano aqui, ó, passar para 150, tomou mais um dano, né? Olha lá, ó, perdeu mais sangue. Bom, agora o que eu vou fazer é o seguinte, então essa variável aqui vai ser o sangue do nosso personagem. Então vou colocar aqui, ó, self.sangue. O sangue vai começar com 200. E aí eu coloco o self.sangue aqui, ó. E aí conforme eu for tirando desse self.sangue, eu vou desenhando a vida cada vez menor, né? Só que aí eu tenho um problema, porque mesmo que eu coloque uma vida menor aqui, se eu for tomando colisão e o self.sangue for perdendo,
a primeira vez ele sempre desenhou no self.image, então já ficou marcado. Eu precisava limpar essa superfície. Então, para me limpar, eu precisaria vir aqui, ó, self.image, preencher tudo de vermelho, né? Preencher ela toda de vermelho, para ela limpar igual quando a gente limpa a tela. Preenche toda essa superfície de vermelho e desenha a vida com um novo valor aqui. Depois a gente vem arrumar essa parada aqui. Vamos se concentrar em diminuir essa vida aqui do nosso objeto. Então, para diminuir a vida, a gente vai lá, né, na parte das colisões e verificar as colisões aqui. Essa bomba que segue o player não preciso mais. O ataque da aranha também não, então vou diminuir isso aqui. Colisão player tela, colisão explosão com player. Então toda vez que o player explodir, né, o contador de dano recebe isso daqui e eu controlo o dano do player. O player, eu vou ter que mudar o dano dele, porque no dano dele, ó, controlar o dano, eu sempre estou somando com 0.1. Ao invés de eu somar, eu vou tirar desse dano. Então esse dano aqui, o contador de dano, ele vai começar com 200, que é a mesma progressão da barra lá. Tá vendo? O contador de dano recebe 200. E aí, cadê controlar o dano? E aí, o que eu vou fazer? Toda vez que eu tomar uma pancada e chamar o controlador de dano recebe menos igual. Vou colocar aqui vou colocar de 1 em 1. Ele vai perdendo de 1 em 1. E aí, eu vou falar aqui, ó, quando o contador de dano for menor ou igual a 0, aí a gente morre. Então agora eu estou tirando do nosso player no contador de dano, né? Então agora toda vez que eu tomar uma pancada, o player vai tirando de 200. Vamos ver o que vai acontecer lá. Então lá, a gente começa aqui com 200, né? Então toda vez que eu for tomando pancada agora, acho que a da bombinha ainda não está em colisão, vamos ver. É, o da bombinha. Toda vez que tomar uma pancada da bombinha, ó, a gente perde um sangue, né? E aí, por enquanto aqui, ó, a gente vai perdendo também, né? Daquele camarada ali, da aranha. Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Então, toda vez que a gente controlar tomar dano, o player está recebendo lá. Agora a gente só precisa fazer o seguinte. O dano está sendo tirado do dano. E o dano a gente passa para a vida do nosso player. Que é esse sangue aqui, ó. Então a gente pega o dano do player, que começa com 200, e passa para o self.sangue. Toda vez que o dano perder, o sangue também perde. A gente vai progredindo essa barrinha aqui, ó. Então vamos ver o que acontece lá. Cadê? Eu vou pegar aqui. Eu vou fazer uma função aqui que vai verificar isso aí pra gente. Def verifica a vida. Self. Vou verificar a vida aqui do nosso camarada. Bom, eu preciso do player pra gente pegar o player, né? Então vamos pegar ele de dentro do grupo. Self.grupo player. Eu quero a sprite do player. E eu preciso da vida também para mim poder modificar ela. A vida está dentro do grupo vida. Grupo vida. Grupo vida. Sprite. Então eu tenho a player e a vida. E o que eu preciso fazer? Eu preciso falar que a vida é o sangue, né? Vida.sangue, deixa eu ver aqui. Isso, o sangue aqui, ó. Então a vida.sangue recebe o player contador de não sei o que, contador de dano. A vida, o sangue recebe o contador de dano do player. E a todo momento eu vou chamar essa função para ela estar verificando isso aqui para mim. Então dentro do update aqui, ó, eu vou chamar a função self.verifica a vida. Então agora quando o player for tomando dano, ele vai passando pro progress bar lá, né? Então vamos ver o que acontece. Então quando a bombinha explodir, teoricamente eu perco ponto e perco vida, perco sangue, olha lá, ó.
Beleza? Toda vez que eu encostar aqui nesse camarada, eu também perco sangue, ó. E aí, ó, chegou em ponto de zero, eu me lasquei, né? Só que aí, na parte do player, ele tá perdendo de 1 em 1 e tá muito pouco. Então eu vou colocar ele pra perder, acho que de 5 em 5. Vamos ver como é que fica. Toda vez que toma uma pancada ali, ele perde de 5 em 5 agora. Acho que podia perder até mais, né? Vamos ver aqui se eu encostar nesse cara aqui. Já perdi, ó. Eu poderia modificar essa parada aqui, mas eu vou deixar assim mesmo. Então o nosso Progress Bar está funcionando. E eu não preciso mais colocar aquele cara lá indicando lá em cima, né? Eu criei uma fonte em algum lugar. Agora na onde eu criei essa fonte? Acho que foi no próprio construtor, se eu não me engano. Aqui, ó. Então eu não preciso mais disso aqui. E aí eu criei uma fonte aqui em cima também, né? Quando eu fui criar a fonte, cadê? Então eu criei essa fonte aqui. Também não preciso. Aliás, vou deixar essa fonte aqui porque eu acho que a gente vai usar. Então, a gente já tem uma barra de progressão lá em cima que a gente toma um dano. Aí eu vou enfeitar agora esse sangue aí, né? Então, na parte da vida, o que eu vou fazer? Eu tô preenchendo a tela de vermelho, tô desenhando um sangue e eu vou desenhar aqui uma paradinha aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Por enquanto eu vou dar só uma ignorada aqui. Porque eu vou aumentar aqui 2 pixels de largura para cada lado, então essa surface vai ter 204. Vai ser 2 pixels na esquerda e 2 pixels na direita. E aqui também, na altura também, vai ser 2 pixels em cima e 2 pixels embaixo. Então vou colocar 24 aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Olha lá. Agora eu vou pegar essa parte verde e descer só 2 pixels, porque eu aumentei 4, eu desço 2 aqui e coloco 2 para frente. Então aqui na hora de desenhar, ó, como eu aumentei 4, eu só vou aumentar 2 pixels no X e 2 pixels no Y. E aí eu tenho uma progressão aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Eu vou tomando pancada agora, né? Bom. Aí, ao invés de eu preencher de vermelho, eu não vou mais preencher de vermelho. Eu vou desenhar um quadrado vermelho exatamente em cima desse verde aqui, ó, porque a vida é o verde. Então eu vou desenhar um quadrado vermelho exatamente desse tamanho aqui, ó. Então ele vai ter aqui, esse daqui vai ser 204 e 24 de altura. E vai ser desenhado de vermelho. Porque agora eu parei de preencher ele de vermelho. Então eu só desenhei um quadradinho vermelho, eu tô desenhando um quadradinho verde embaixo. Ah, peraí. Esse último aqui, ele precisa ser vazado, né? Então ele precisa ter 4 pixels. Vamos ver. Então eu tô mudando, né? E ele vai preenchendo aí, ó. Vai tomando dano do mesmo jeito. Só que agora, ao invés de eu preencher aqui, ó, preencher de vermelho, então eu vou desenhar uma surface transparente, vou desenhar um quadradinho verde e vou desenhar o vermelho por cima. Só que aí a gente não vai ver o sangue correndo, né? Vamos ver. O verde acho que não vai diminuir quando tomar dano agora. Olha lá, ó. Por quê? Eu preciso criar uma nova surface, né? Porque eu preencho ela de verde, eu pinto ela toda de verde, e mesmo quando eu diminuo, ela já foi pintada de verde, porque eu parei de preencher de vermelho aqui, ó.
Então, na verdade, o que eu preciso fazer é criar uma nova surface. Então, self.image recebe uma surface novinha aqui, ó, transparente. Então, eu tiro o sangue, aí eu venho aqui em cima, pego uma surface transparente e desenho o sangue do tamanho que eu tenho nessa surface transparente. Agora, conforme eu for perdendo sangue, a gente vai ver essa escala correndo ali transparente, né? Vamos ver. Olha lá, ó. Então a gente consegue ver o sangue ficando transparente na surface lá, ó. Só vou diminuir um pouquinho que ela tá muito grossa. Cadê? 4 pixels aqui é muito. Vou colocar 2 pixels. Beleza? E aí esse verde aqui eu vou colocar um tom mais escuro também, porque ele ficou muito claro. Deixa eu ver aqui. Alguns arquivos aqui a gente não vai precisar mexer. Por exemplo, esse do dinheiro a gente não vai precisar, vou fechar ele. Dos inimigos também não. Abrir CSV também não. Tile também não. Apoio, cortador. Vou vir aqui no config, vou ver se eu tenho um verde aqui escuro. Não, não tenho. Então, eu vou pegar um verde escuro aqui na internet. Aliás, eu posso pegar esse verde aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e criar um verde escuro aqui a partir dele. Verde escuro. Eu só preciso diminuir esse valor de 255, vou colocar 150. E aí na vida, na hora de desenhar esse verde, eu desenho o verde escuro. Aí eu preciso pegar ele aqui, né? Verde escuro. Aqui, verde escuro. Vamos ver que cor que ficou. Acho que ficou muito escuro agora. Vou colorir ele mais um pouquinho. Então de 150 eu vou colocar 170. Acho que assim ficou bom. E aí conforme vai tomando pancada, vai perdendo sangue lá, né? E aí, se esse sangue, eu vou falar que se esse sangue ficar um pouco menor aqui, ele vai mudar de cor aqui, né? Então ele vai ficar amarelo. Cadê na vida? Aí eu vou verificar aqui, ó. Aqui, ó. Vou verificar aqui mesmo. Se self.sangue for menor do que menor ou igual a 50, esse daqui é o verde escuro. Eu vou jogar uma variável self.cor aqui, ó. Self.cor recebe o verde escuro. E aí eu passo aqui, ó, self.cor. Self.cor. Certo? Aí eu verifico o sangue, se o sangue for menor do que 50, o self.cor recebe amarelo. Então quando ele for menor do que 50, o sangue muda para amarelo. Vamos ver. Olha lá, ó. Ficou amarelo o sangue. E de repente, se ele ficar menor do que 50, deixa eu ver como é que fica 50 aqui. Deixa eu tomar umas pancadas aqui pra gente ver. Vai tirando. Acho que aqui já tava bom, né? Aqui. Se eu vou colocar se ele for menor do que Ctrl C, Ctrl V. Por outro lado, se o sangue for menor do que uns 20, aí ele vai ficar, sei lá, amarelo, preto, cinza, marrom. Dá pra colocar um laranja, né? Deixa eu ver se eu pego um laranja na internet aqui. Nova guia anônima. RGB Color. Pegar uma cor laranja lá. Color Picker. Uma cor laranja. Isso é um laranja avermelhado. Talvez essa cor aqui fica bom, ó. Ctrl C. E aí eu vou criar uma cor laranja aqui, ó. Laranja.
Ctrl V. E aí, dentro da vida, eu também pego laranja. Laranja. Então, se for menor do que 20, a cor fica laranja. Aqui a gente já tem uma progressão de cor aqui agora. Então, vamos ver. Tomar umas pancadas ali. Vamos ver a cor. Amarelo. Não deu nem pra ver, né? Vou colocar se a vida for menor do que 30. E aqui menor do que 70. Vamos lá, tomar pancada. Vamos lá, amarelo. Tá passando para laranja? Por que não tá passando para laranja? Selfie.cor recebe laranja. Ah, porque ele tá entrando dentro desse if, né? Se for menor do que 70, ele já entra direto aqui, ó. Tem que ser, se o sangue for menor ou igual a 70, end. E se o selfie.sangue for maior do que 30. Então ele tem que ser menor do que 70 e tem que ser maior do que 30, senão ele fica entrando nesse if aí, né? Sempre ele vai ser menor do que 70 quando eu atingir menor do que 70. Então vamos ver, menor do que 70. Vai tomando pancada, tomando pancada. Olha lá. Olha lá, agora ficou laranja, ó. Beleza, morreu. Bom, agora, então quando a gente criar nosso personagem aí, que a gente instanciar ele, eu vou criar aqui só mais um. Eu acho que os tiles, deixa eu ver o tiles aqui. O problema é que o tiles se move, né? Vida, inimigos, efeitos. O efeito tem a função de animar. Eu vou criar uma outra classe que vai ser para mostrar imagens, tá? Então aqui vou colocar que é criar uma classe aqui chamada imagens. Colocar imagens tela, que só vai apresentar .py. E aí, cadê imagens tela? Vou colocar aqui do lado do construtor. Vai ser quase a mesma coisa da vida. Então vou até copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, só para a gente ganhar tempo. Não preciso mais disso. Essa daqui vai ser mostre a imagem. Vou colocar a imagem. Vai ser a classe img imagem tela, sei lá. Eu sou terrível para dar nome. Colocar imagens tela, beleza. Imagens ícones. Imagem ícones. Vai colocar imagem ícones. Bom, então o que eu vou fazer é carregar uma imagem aqui que eu vou mostrar na tela. Então vou colocar aqui, ó, pygame.image.load. Vou carregar a imagem e essa imagem vai vir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, caminho. Então eu vou carregar aqui o caminho da imagem .convert alpha. Então eu vou converter o alpha aqui. A imagem que eu carregar eu vou colocar no selfie.image e o selfie.rex se encarrega de posicionar. Só isso. Então eu vou instanciar essa classe aqui, ó. Tem essa classe vida. Vou colocar essa classe imagem. Eu preciso pegar aquela classe lá, né? Então do arquivo mostra imagem, esqueci o nome, imagens tela, import imagem ícones. E aí eu vou criar aqui, ó. Então a primeira vai ser o robô, imagem robô.
que vai vir da classe Image Ícones. Eu preciso de uma posição. Já a gente vai mudar isso aqui. Eu vou colocar aqui 20 em X e 10 em Y. E eu preciso do caminho dessa imagem. Essa imagem está aqui dentro dos assets, se eu não me engano. Card, Money, Point. Não, está dentro dos ícones. Cadê? Imagem, asset, ícone. Acho que é o ícone vida, se eu não me engano. Isso, é isso mesmo, ícone vida. Aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. Vou colocar aqui, ó, Ctrl mais o V. Aí eu acerto essas barrinhas aqui e coloco dentro de um grupo, né? Então, vou criar um grupo aqui. Self.grupo imagem ícone. Recebe pygame.sprite.group. Criei um grupo e eu vou desenhar isso na tela. Então eu vou vir aqui na parte de desenhar, cadê? Na parte de desenhar vai ser o último que eu vou desenhar. Então self.grupo imagem ícone .draw no self.tela. Beleza? Agora eu vou lá em cima na parte de instanciar de novo. Criar grupos, instanciar. E eu adiciono essa imagem dentro do grupo. Então self.grupo imagem ícone adiciona para mim a imagem do robô. Agora já deve desenhar a imagem do robô lá na tela, vamos ver. Então a imagem do robô tá aqui, ó. Só vou colocar em tela um pouquinho mais para frente. Então X aqui, ó, vou colocar aqui uns 80. Vamos ver onde que fica. Acho que ficou legal. Só vou colocar aqui agora a imagem do sangue um pouquinho a coisa mais para baixo. Então a vida em 10, talvez em 15. Vamos ver 15. Beleza, ficou bom aqui. Agora nós temos o sangue do robô. E agora a gente pode colocar aqui a parte do dinheiro, né? Então vou colocar aqui, ó, que vai ser o tanto de dinheiro que a gente vai pegar. Então na parte de imagem eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Essa não vai ser imagem robô, vai ser imagem dinheiro. Dinheiro. Vai vir aqui, só que a imagem de dinheiro vai estar, acho que é esse saquinho de dinheiro aqui, ó. Ixi. Aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo. E aí eu copio essa imagem para cá, ó. Ctrl V. Apagar isso, Ctrl V, arrumar essas barrinhas. Pega esse dinheiro, essa imagem dinheiro e adiciono no grupo de ícone aqui. Imagem dinheiro. Vamos ver se fica... mas aí essa posição aqui, ó, eu vou acrescentar aqui, ó, vou colocar em 300 para ver onde aparece. Para não aparecer em cima do outro. Ficou ainda em cima, vou colocar mais para frente. Então, vou colocar aqui uns 500, talvez. Só que aqui ficou muito em cima, né? A gente podia colocar o dinheiro aqui mais pra cá, ó. Então, vou colocar aqui o dinheiro em 800, talvez. Vamos ver onde aparece. Acho que aqui ficou legal o dinheirinho. E aí, conforme a gente for pegando dinheiro, cada dinheiro desse daqui a gente pode colocar uma fonte aqui, né? Cada vez que a gente encostar no dinheiro, a fonte recebe um valor aqui, né? Colocaria uma pontuação aqui, ó. Toda vez que a gente colidir, a gente acrescenta uma pontuação na fonte. A fonte a gente tinha criado aqui, ó, né? Então eu vou usar essa fonte aqui, ó. Toda vez que colidir, eu crio um valor ali pro dinheiro. Então vamos lá, na hora de colidir, né? Colidir tem que ser player dinheiro, colisão player com a plataforma, colisão player dinheiro. Nessa parte aqui, ó.
Então, crio um efeito, eu adiciono o brilho, aí eu sumo com o dinheiro e aí eu crio aqui um texto, né? O texto vai ser o que? Vai ser aquela fonte que a gente criou lá em cima, fonte.render, vou renderizar ela, self.fonte, self.fonte, aí eu vou renderizar ela, então self.fonte.render. Aí, aqui é o texto, o que você quer renderizar? Eu vou usar um fstring, né? Esse fstring vai ser o que? Eu vou colocar aqui um R, um cifrão, assim, dar um espaço e aqui dentro eu vou colocar os pontos de dinheiro que eu estou pegando, né? Vírgula 00 para aparecer que é dinheiro. E aí ele vai falar anti-alias, o anti-alias é true, eu quero imagem bem lisinha. Qual que é a cor que você quer usar para esse dinheiro? Eu vou usar talvez uma cor verde também, verde escuro. Vou pegar essa cor lá dentro do arquivo config. Então do config eu também vou pegar uma cor aqui verde escuro, que é a mesma cor do sangue. Vamos lá, cadê? Aqui. Então eu vou usar um verde. Oxente, my god. Meu Deus, mexi na fonte aqui. Configurações. Mexi na fonte sem querer aqui, editor de texto. Fonte. Acho que devia estar uns 22. Mas 22 acho que tá bom. Cadê onde que eu tava? Colisão. Colisão. Aqui é o verde. Verde escuro. Vai ser essa cor aí. E eu não quero cor de fundo, né? Aqui eu preciso passar os pontos. Então toda vez que colidir aqui, eu vou criar uma variável que vai controlar esses pontos aí. Então eu crio a fonte e vou colocar o pontos aqui, ó. Self.pontos começa com 0. Self.pontos começa com 0. E aí, o que eu vou colocar aqui? Cadê? Na parte de colisão. Aqui, ó. Então toda hora que colidir, self.pontos mais igual, vou colocar aqui, eu vou ganhar de 20 em 20 dinheiro desse daqui. E eu acrescento aqui, ó, o self.pontos. Então toda vez que eu coletar um dinheiro, eu coloco esse texto, eu coloco os pontos aqui, ó, na cor verde. E eu preciso colocar esse texto na tela. Então self.tela, eu vou blitar, né? .blit, porque ele é uma surface, ó, o texto agora virou uma surface. Então para mim colocar ele na tela, self.tela, eu vou blitar ele na tela. Quem que você quer blitar? Quero blitar o texto. E aqui a posição que você quer. Então vou colocar aqui mais ou menos 825 em X e 10 em Y. Então já deve aparecer lá. Só cair só quando eu pegar dinheiro, né? Só quando tiver na colisão. E eu não quero isso. Que ele tá só quando faz colisão aqui, ó. Isso aqui tem que ser feito a todo momento. Eita, nós. Shift Tab. Aí ele dá umas recuadas aqui, ó. Então esse texto vai ser renderizado a todo momento aqui, ó. Então lá, ó. Tá sendo renderizado a todo momento aqui, ó. Só vou colocar um pouquinho mais pra frente. 800. Vou colocar 900. Aí acho que ficou bom. Então, só mais um pouquinho pra trás. 850 talvez.
Acho que aqui ficou bom. Vamos ver. Conforme for pegando dinheiro agora. Olha lá, eu peguei 20 dinheiros. 40 dinheiros. 60 dinheiros. E meu sangue já tomou umas pancadas ali, né? 80 dinheiros. 120 dinheiros. 140. 160. Beleza, galera? E aí a gente tem um progress bar aqui. Conforme a gente for tomando pancada, vai tomando, seu sangue vai indo embora ali, né? Mais uma pancada, ele morre. Tá? Vamos ver quanto tempo se passou. 40 minutos. Então, a última parte que a gente vai implementar no nosso jogo é a parte de som, tá? Então eu vou colocar um pouco de som aí no nosso jogo e de repente a gente coloca a tela de seleção aí. Então, até a próxima aí.